Irmãos, companheiros, perante o nosso único Pai, que é Deus, todos nós somos irmãos. E como assim diz, devemos nos comportar como tais. Estávamos falando sobre os dizeres de nosso Mestre Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi o que nosso Mestre Jesus disse quando mais de 2000 anos esteve aqui entre nós. E no momento desses dizeres nós estávamos falando sobre a figura do nosso Mestre Jesus e a figura de outro ser, que é o Cristo, que muitos confundem, achando que Jesus é o mesmo ser, né? É o mesmo ser espiritual. Então, o Ramatiz veio nos explicar, dizendo as funções, o tipo, o que ele faz, né? Por exemplo, o anjo ainda, ele pode, como pôde Jesus, mas mediante atividades, trabalhos, arranjos, porque ele não mais viria à Terra, mas como houve necessidade de vir, sim, um missionário, Cristo não pôde vir por ser um arcanjo, e sim Jesus por ser um anjo. Mas ele passou por tremendos sacrifícios, gente, para adaptar o seu ser de uma maneira, de tal forma que ele pudesse nascer outra vez na carne. E não foi a primeira vez que Cristo veio desceu no nosso planeta com visões, com maneira de ser, para passar ensinamentos, para orientar os terrícolas. O arcanjo não pode mais vestir a roupagem carnal. O arcanjo, a quem a gente está se referindo, é o Cristo. É lógico que não existe só ele, existe uma infinidade de arcângelos. Porque a sua frequência espiritual ultrapassa o campo. Diz que a sua frequência espiritual ultrapassa o campo de qualquer atividade num corpo físico. O Logos, ou Cristo, é o arcanjo que se já abandonou em definitivo todos os veículos intermediários do campos vibratórios de menor frequência que lhe facultariam a ação do mundo material. Seriam precisos, gente, alguns milênios do calendário terreno a fim de um arcanjo conseguir modelar novamente o conjunto perispiritual suficiente para o vincular à vida física. Sem dúvida, o imenso desgaste que seria despendido para o êxito de tal realização não compensaria a eleição de um arcanjo para cumprir uma tarefa incomum e libertadora dos humanos. Isso representa o próprio princípio de economia cósmica, pois a técnica sideral jamais cria dispêndios e onera o campo energético de modo insensato ou improdutivo. O arcanjo não mobiliza forças cósmicas para realizar um trabalho que outras entidades podem realizar com o mesmo sucesso
e o menor desgaste. Uma vez que se trata de um campo de atividade menos importante. O termo arcanjo define a nomenclatura sideral do espírito completamente liberado das contingências encarnatórias, o qual já esgotou a tradicional onda de vida, tão conhecida dos mestres orientais e capaz de facultar o ajuste psíquico, físico do mundo espiritual à matéria. Em sua intimidade sideral, extinguiu-se a convenção das formas limitadas, a ideia de nascer ou morrer fisicamente, pois ele pulsa absolutamente fora do tempo e do espaço. O arcanjo já é realmente um estado de espírito venturoso, duradouro, um realizado em definitivo que usufrui de uma êxtase ou um samadhi eterno e ilimitado. O metabolismo do arcanjo é amor puro, como um sublime condensador do amor de Deus, o qual se renova e se rejubila pelas incompreensível e incessante doação de si mesmo a outrem. Então, gente, espero que vocês tenham entendido realmente que foi falado sobre o nosso Mestre Jesus e sobre o Cristo, né? Da qual o tempo todo que Jesus esteve aqui, conforme uma das últimas gravações, foi falado. Do tempo inteiro, ele recebia mensagens e intuições que vinham direto de Cristo, principalmente nas suas horas mais difíceis. O esquema evolutivo determinado por Deus é um só. Sensação do animal, a emoção do homem, a sabedoria e o amor do anjo e a criação plena do arcanjo. São condições inerentes a todos os espíritos, porquanto Deus não modifica o processo de sua criação fora do tempo e do espaço. Não existe duas espécies de processos evolutivos em que uma parte dos espíritos progride exclusivamente no mundo interno, e outras inicia-se pelo mundo externo. A matéria, conforme prova a ciência moderna, é apenas energia condensada. Em consequência, não há mérito para o ser evoluir apenas no seio da energia livre, ou qualquer demérito em submeter-se aos grilhões da energia condensada. A evolução é fruto de uma operação espontânea, um impulso ascendente que existe no seio da própria centelha por força de sua origem. À medida que se consolida o núcleo consciencial ainda no mundo do espírito, a tendência expansiva dessa consciência primária é de abranger todas as coisas e formas por cujo motivo ela não estaciona, num dado momento, no limiar da fenomenologia física, mas impregne-as, impelida pelo impulso criador de Deus. Assim, o mais insignificante átomo de consciência espiritual criada no seio do cosmos jamais poderá cercear o impacto divino que o aciona para o aperfeiçoamento e, consequentemente, para a própria condição angélica. Isso é fruto da legislação global do universo, que se exprime pela igualdade sem qualquer privilégio ou diferenciação na escalonada do espírito em busca da sua eterna ventura. Todo arcanjo já foi homem, todo homem será arcanjo. Essa é a lei. Aliás, a importância da vida e o aperfeiçoamento do espírito não é quanto à organização provisória e usada para despertar a consciência, mas sim
o autodesenvolvimento que pode ser alcançado habitando a Terra ou o espaço. Não há milagres, nem subterfúgios da parte de Deus. Nenhuma entidade espiritual, malgrada ser um logo solar, poderá ensinar, orientar ou alimentar humanidades encarnadas, caso não se trate de uma consciência absolutamente experimentada naquilo que pretende realizar. Não havendo graças imerecidas, nem privilégios divinos, obviamente, os arcanjos também fizeram a sua escalonada sideral sobre o mesmo processo extensível a todas as criaturas em seu eterno e infindável aperfeiçoamento. Se um arcanjo, ou logos planetário, pode ligar-se ao espírito de um medianeiro como Cristo uniu-se a Jesus, e sendo incessante o progresso espiritual, mais cedo ou mais tarde, o próprio Jesus alcançará a mesma frequência e condição arcangélica. E quando o espírito do homem alcança a condição de arcanjo, ele é então chamado o Filho Sideral. É um Cristo cujo estado espiritual absoluto é o amor, expressão humana de poder criador, como essência eterna e ilimitada de Deus, nosso Pai. Repetimos, Jesus não é o Cristo, porém, a consciência angélica mais capacitada, hipersensível e credenciada para comunicar a vontade, o amor, a fulgência de luz desse sublime Logos ou arcanjo planetário. O Divino Mestre, em sua missão em comum, foi o porta-voz humano, difundindo até nas sombras da Terra as normas evolutivas do Cristo planetário. Através de sua vida, Jesus deixou esquematizado no cenário do mundo terreno como intermediário da entidade arcangélica do vosso orbe o programa de libertação dos terrícolas. Os homens que viverem em si todo o roteiro exemplificado por Jesus ajustam-se perfeitamente à frequência sideral do seu Cristo, pois adquirem a sua carta de alforria espiritual dos ciclos tristes, mortificantes das encarnações dos mundos transitórios. O arcanjo, Logos ou Cristo planetário, cuja luz e essência vital manifesta-se em perfeita sincronia e sintonia com a vontade e o plano do Criador de Deus na construção do universo. É o alimentador da humanidade terrestre, na sua característica sideral de transformador ou intermediário entre o humano e o divino. O arcanjo, então, é o caminho, a verdade, a vida, porque o espírito do homem só alcança sua libertação da matéria depois que também atinge uma frequência espiritual elevada. E quando Jesus advertiu que ninguém irá ao Pai senão por mim, esotericamente explicava que enquanto o homem não viver, não fizer o que ele fez, também não poderá vibrar com Cristo do orbe, pois assim não encontrou o caminho, a verdade e a vida. Gente, nesses breves momentos, falando sobre o Cristo, sobre Jesus, né? Vocês estão vendo. Lógico, gente, que um dia nós possamos ser um anjo, né? Ou um arcângelo, mas só
que tem muitas reencarnações, gente. Muitas. Ó, nós vamos passar para um mundo de regeneração e depois de milhões e milhões e milhões de anos, se nós conseguirmos ficar nesse planeta, ou se não conseguirmos, gente, se a gente for para um outro de prova e expiação e que atingir aqueles requisitos que são necessários, a gente volta para o planeta Terra também, que é o nosso ninho, onde nós vivemos, onde nós começamos a luta. Então, daqui milhões e milhões de anos, isto é, se nós fizermos o que for para ser feito, para a gente evoluir. Agora, se nós somos um ser assim preguiçoso, hoje tá sol, não dá, tô cansado. No outro dia, porque tá chovendo. No outro dia, porque falta vontade. Então, esse serzinho desencarna. E aí, pro lado de lá, passa a ver que ele só fez uma asneira em cima de outra asneira. Se prepara, né? Vai estudar, vai fazer um mundo de coisas, porque no plano espiritual há de tudo, gente. Há de tudo para nós todos trabalharmos, para nós todos termos uma vivência tal que a gente progrida também. Então não é de uma hora para outra, pimba, que eu virei um anjo, um arcanjo. É diante de inúmeras reencarnações, de inúmeras feitorias feitas, sempre em prol de outros, sempre em prol do próximo, conforme o próprio Jesus disse. Então, não fica vocês, hoje eu dei uma esmolinha pro meu vizinho, hoje, amanhã, eu ensinei uma criança, ajudei um velhinho a atravessar a rua, e é por aí que começa. Mas não é dessa hora que você vai virar anjo de repente. Existem muitas normas, muitas coisas a fazer, muitos estudos também. Há quem não gosta de estudar. Sim, é uma molação, é chato, eu fico cansado. Eu prefiro jogar videogame, eu prefiro ficar namorando meu celular e por aí vai. Só que não é. A gente tem que dar um tempo para cada coisa que a gente está fazendo. A gente não vai eliminar as coisas de uma hora para outra, gente. E nem tampouco de uma hora para outra virar um santo ou um arcanjo. Então aqui é a Terra passando de mundo de regeneração, aí ele vai passar para o mundo dos felizes, mas só daqui milhões, milhões, milhões de anos, aonde não haverá mais necessidade, como já foi falado, do dito perispírito, que já foi dado realmente uma aula sobre esse corpo do homem, porque sem esse atributo, sem essa capa, nós não estaremos aqui em hora nenhuma. Então vocês vejam bem que há necessidade. E o próprio Jesus precisou preparar-se para ter novamente um perispírito, para ele poder reencarnar, para ele poder fazer o sacrifício que ele fez. Então, gente, Jesus é considerado pela escolástica religiosa o Salvador. Porque até o momento dele exaurir-se na cruz, o vosso orbe ainda vibrava, sob intensidade quase absoluta do signo da animalidade. Malgrado a tarefa superior e anterior de outros instrutores, como Hermes, Buda, Krishna e outros, que expuseram as normas corretas do progresso espiritual. Jesus foi o sintetizador absoluto de todas as fórmulas salvacionistas, além do mais perfeito e fiel comunicador da luz do Cristo planetário à Terra. Após a desencarnação de Jesus, o orbe terráqueo vibrou ainda mais sensível à causa espiritual, porque através do seu holocausto transfundiu-se mais a luz crística da intimidade até a periferia do orbe, tornando as trevas menos densas. O Divino Mestre abriu clareiras de luminosidade na face da Terra, enquanto plasmava o código moral da humanidade terrena
através da sua mensagem salvadora. Por isso, merece e corresponde perfeitamente ao cognome de Salvador, porque do seu exemplo e do sacrifício de sua vida é que o homem terreno pôde encetar a sua libertação da prisão educativa carnal. Por aqui, meus caríssimos irmãos, espero que pelo menos vocês tenham ciências das coisas como estão ocorrendo, né? Vocês viram que tudo levou tempos e tempos, né? Conforme já foi dito nas primeiras gravações, o primeiro homem nas cavernas, o tempo que ele levou para ele usar as pedras como machado para se defender, para matar os animais que eles tinham que comer, e o tempo que levou depois para ele manter-se em pé, ereto, como nós estamos, gente. E o tempo para aprender a fazer o fogo, a descobrir o fogo. E assim por diante, gente. Vocês vejam bem, quem gosta de história, é maravilhoso vocês virem desde aquela época que ainda se encontram, gente, as pessoas da antropologia, né? Eles vão buscando, procurando no meio do nosso seio aqui do nosso país, que eu ouvi falar que a vida humana foi o berço do Brasil. O berço deles foi no nosso querido país. E por aí eles vão achando ossadas humanas desse período, daquele outro período, o que eles faziam. E muitos ficam abismados de saber como eles já faziam figuras, desenhos, né? Faziam desenhos de homem armando, atirando seta, atirando flecha, né? E por aí vai, gente. O quanto está caminhando e como está caminhando a nossa humanidade. Porque é dever nosso. Aqui é a nossa pátria. Sim, porque nós estamos aqui nesse fecho aqui espiritual. Vamos para a parte espiritual, voltamos aqui. Não quer dizer que nós ficaremos sempre aqui nesse planeta. Nós poderemos também melhorando e trabalhar noutro, né, ou progredir noutro planeta que seja de igual tipo. A gente não vai. E pode também, gente, trabalhar em planetas, né, que ainda estão na Idade da Pedra, como é o que vai acontecer com os nossos irmãos que irão, quando desencarnarem, passarem para um orbe que ainda está na Idade da Pedra, porque eles vão utilizar suas inteligências que estavam usando aqui em função daqueles irmãos que ainda vivem nas suas cavernas. E como tal, vou terminando para depois apresentar outras coisas que nós todos devemos saber.